A inteligência artificial conquistou o mundo criativo, abrindo possibilidades com as quais os artistas antes só podiam sonhar. Se as máquinas são mais inteligentes que os humanos, a máquina tem o poder. Queremos dar às máquinas o poder de nos controlar? Acho que não. Será que em breve os algoritmos farão o trabalho dos criativos? Será que os artistas se tornarão redundantes? Acho que sim, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Onde alguns veem uma grande oportunidade, outros veem um grande perigo. A IA pode ser boa e pode ser ruim, como toda tecnologia. É nossa escolha o que fazemos com isso. O Camarote 21 está começando. Na Bienal de Veneza de 2020 e 2022, a Ida causou grande agitação. Ela foi o primeiro robô humanoide a fazer sua própria arte, com a ajuda da inteligência artificial. O inventor, o britânico Aidan Meller, a desenvolveu com uma equipe de cientistas da computação, especialistas em robótica e designers. A Ida percebe o ambiente através de câmeras em seus olhos. Algoritmos processam as informações e fornecem impulsos para o desenho. O robô então determina sozinho o que vai criar, sem qualquer intervenção humana. Acho que o que atrai fundamentalmente as pessoas para a robótica e a inteligência artificial é o fato delas serem como uma réplica de nós mesmos. Tem algo semelhante a uma função divina. Se estou criando inteligência, é como se eu estivesse criando outro ser humano. E acho que isso desencadeia o antigo desejo humano de brincar de Deus. Mas devemos temer os robôs ou dar-lhes as boas-vindas? Vamos ao Museu Vitra Design na cidade alemã de Weil am Rhein. Aqui, uma exposição intitulada Hello Robot trata do nosso fascínio por robôs e pela inteligência artificial, abreviada como IA. E fala também da tensa relação entre homem e máquina. A austríaca Amelie Klein fez a curadoria da mostra, que já passou por vários países e com sucesso. A tecnologia revestiu tudo em nosso mundo como uma fina camada de cor. Isso é um fato. E não há volta, o gênio já saiu da lâmpada. É por isso que temos que continuar nos perguntando, como indivíduos e como sociedade, como queremos implementar esta tecnologia. O mundo industrializado já não tem como funcionar sem máquinas inteligentes, mas a perspectiva para a coexistência de humanos e robôs oscila entre utopia e distopia. Entre a esperança de um mundo melhor e mecanizado e o medo de que a autonomia humana se perca. Temos um robô que escreve manifestos. Isso é trabalho intelectual, como conhecemos da política ou da arte. Mas o robô é tão burro quanto uma maçaneta. Ele conhece o vocabulário, a gramática e a sintaxe, mas não tem ideia do que está escrevendo. Dificilmente qualquer outro fenômeno capturou tanto a imaginação da indústria cinematográfica quanto a visão de seres artificiais, não apenas com uma aparência humana estranha, mas também habilidades muito superiores às nossas. De Metrópolis a 2001 e de Blade Runner a Matrix, os filmes de ficção científica, incluindo muitos sucessos de bilheteria, exploraram o fascínio inquieto da humanidade por robôs, androides e inteligência artificial. Temos diversas referências de inteligências artificiais que conhecemos da cultura pop e que moldaram nossa imagem de robôs e da IA. É por isso que sempre ficamos desapontados quando encontramos com um robô ou uma IA real, porque eles geralmente não são tão legais quanto os que conhecemos de filmes e livros. Mas onde fica o limite entre a IA e a criatividade humana? Será que as máquinas conseguirão desvendar um dos últimos mistérios em nosso mundo cada vez mais tecnológico? Como sentimos emoções e as transformamos em arte? Mateu Cris, diretor do Museu Vitra Design, tem dúvidas. Uma máquina não sente emoções, e não importa o quanto as pessoas insistam que eventualmente seremos capazes de produzir máquinas sencientes. Elas não terão as emoções de um ser humano. E essas emoções humanas são o que vemos em uma boa obra de arte, seja uma pintura, um objeto de design ou um grande edifício. É um fator insubstituível.
den können wir nicht ersetzen. Mas o que as máquinas conseguem e não conseguem aprender? O artista Leon Löwentraut tem algumas ideias. Ele começou a pintar quando criança e aos 15 anos já foi celebrado pelo mundo da arte como talento prodígio, ganhando o apelido de Bebê Picasso. Acho incrivelmente empolgante combinar esses dois componentes. Isso é emparelhar arte com inteligência artificial, a fim de levar a arte a outro nível e abrir novos caminhos, tornando-a ainda mais inovadora. E, claro, também para acompanhar os tempos. Leon Löwentraut participa de um estudo que investiga o que os artistas sentem enquanto pintam. O que acontece no cérebro de um artista durante o processo criativo? Para isso, a Masterclass do Programa de Design Virtual da Universidade de Ciências Aplicadas de Kaiserslautern, na Alemanha, mede as ondas cerebrais dele. A análise de impulsos neurais mostra que, quando está pintando, ele entra em uma espécie de transe. Capturamos dados tanto dos movimentos quanto das ondas cerebrais e das pinceladas. Gravamos sons e basicamente tudo o que poderia ser transformado em números. E então usamos algoritmos para criar dados de tudo isso para visualizar a imagem. Daten entstehen lassen, die dieses Bild visualisieren. Com os dados coletados, foi projetada uma instalação espacial imersiva. Assim, o processo criativo do artista pode ser vivenciado por meio de uma superfície interativa. Isso dá ao público uma experiência tátil de como ele se sente. O trabalho mental implícito no processo criativo e a expressão abstrata e a energia com as quais sempre procuro abordar minha pintura é algo que muitas pessoas subestimam. O desgaste que isso causa não só no corpo, mas também no cérebro. Fazer esse trabalho criativo intensivo por horas a fio é realmente um esforço enorme, mentalmente também. Eine krasse Anstrengung ist auch für den Kopf da, kreativ die ganze Zeit über Stunden da so intensiv zu arbeiten. No futuro, o artista poderia economizar todo esse esforço, porque a inteligência artificial permitirá gerar algoritmos do processo criativo e da linguagem visual de Leon Löwentraut, a partir dos dados obtidos no estudo, produzindo assim imagens ao estilo do artista. Existem partes do cérebro que mapeiam certos trabalhos e processos criativos. Então, teoricamente, você poderia interpretar os sonhos de Leon e gerar uma imagem deles na manhã seguinte. Mas o processo criativo de Leon Löwentraut ainda é o de um artista tradicional. Ele desenha esboços e aplica tinta acrílica na tela, sem grandes tecnologias, mas com dedicação e paixão. Será que a IA poderia criar algo semelhante ou até melhor? No momento eu diria que não, mas sou cauteloso com previsões sobre o que pode acontecer nos próximos anos, porque a IA está em pleno desenvolvimento e acho que ela ainda nos surpreenderá muito. Und ich glaube, da werden noch sehr, sehr viele Überraschungen in diesem Thema auf uns zukommen. Como seria a arte feita por IA? Um Rembrandt novinho em folha, feito por um computador. Em 2016, foi apresentada uma nova pintura do famoso mestre holandês, criada com inteligência artificial a partir de 346 obras do artista. A façanha foi resultado de um trabalho em equipe entre programadores, designers e cientistas da Universidade Técnica de Delft e especialistas em IA da Microsoft. Juntos, eles desenvolveram inúmeros algoritmos para calcular proporções, cor, brilho, luz e sombra e substância dos quadros de Rembrandt. Com 148 milhões de pixels feitos com tinta ultravioleta de uma impressora 3D, como se fosse óleo sobre tela, foi criado um retrato de um homem entre 30 e 40 anos de barba, chapéu e colarinho. Um resultado incrível, mas será que se pode realmente chamá-lo de arte? A artista holandesa Lonneke Godin usa IA para explorar as relações entre humanos, natureza e tecnologia. Acredito que a arte é sempre uma reflexão que traz questões pertinentes sobre a sociedade. E acho que a IA também pode fazer perguntas. A questão é se elas serão pertinentes e relevantes. Acho que provavelmente os artistas refletirão sobre a IA.
E essa sim será a verdadeira arte. O triste sobre a inteligência artificial é que ela carece de artifício e, portanto, de inteligência. Muita coisa mudou desde que o filósofo e sociólogo francês Jean Baudrillard fez essa afirmação. Em 2018, a pintura Edmond de Bellamy se tornou a primeira obra de arte gerada por IA no mercado. Pintada por um algoritmo alimentado com 15 mil retratos de vários períodos, essa foi a primeira obra de arte de IA a ser vendida pela casa de leilões Christie's. Ela rendeu cerca de 433 mil dólares para o coletivo de arte francês Obvious, que forneceu uma árvore genealógica inventada de Bellamy, bem como molduras douradas e uma fórmula algorítmica em vez da assinatura de um artista. Mas quando uma máquina é ensinada a criar obras de arte a partir de bancos de dados e algoritmos sofisticados, quem merece o crédito pela produção? A inteligência artificial? O programador? Ou a arte e os artistas que forneceram os dados, como Picasso, Rembrandt ou Van Gogh? A arte feita por IA levanta muitas questões, não apenas éticas e legais. Para Vincent Britz, professor da Universidade das Artes de Berlim, o que importa é o mito do artista. Se eu comprar uma pintura sabendo que é de Basquiat, estarei muito mais disposto a gastar dinheiro e a ficar olhando para ela por horas, imaginando o artista pintando em Nova York, do que se eu ver exatamente a mesma imagem sabendo que foi criada apenas por um algoritmo de computador. Não olho apenas para o resultado puro, mas compro um pouco da história e da pessoa. Mas o que exatamente um algoritmo cria? O que a IA pode fazer? A IA é a capacidade de uma máquina de imitar o pensamento lógico e a criatividade que até então eram exclusivos dos humanos. Robôs e máquinas são o hardware, enquanto a IA é o software que substitui o cérebro. O aprendizado da máquina permite que a IA se desenvolva, melhore e forneça resultados continuamente por conta própria, quase em tempo real. Os humanos primeiro alimentam a IA com grandes quantidades de dados na forma de algoritmos, regras que dizem ao computador o que fazer. A tecnologia traz um nível sem precedentes de velocidade, precisão e eficiência. Mas e a criatividade, como fica? Não acredito que a inteligência artificial vá substituir as emoções da arte e a criatividade tão cedo. Essa criatividade pura vem em parte de encontros com diferentes culturas, pessoas e jornadas. E o artista traz todas essas emoções para a tela. Portanto, não acho que a IA possa substituir completamente o artista humano. Assim como uma criança, os primeiros esforços artísticos da inteligência artificial foram rabiscos. Isso foi nos anos 1970, quando o artista e cientista da computação britânico Harold Cohen desenvolveu pela primeira vez uma máquina de desenho controlada por IA, Aaron. Aaron imita os movimentos da mão humana pintando suas próprias imagens. As primeiras formas simples foram em preto e branco. A partir dos anos 90, os desenhos foram se tornando mais complexos e coloridos. Ao longo de 40 anos, até sua morte em 2016, Harold Cohen investigou a relação entre arte e tecnologia, levantando uma questão. Se o que Aaron está fazendo não é arte, o que é então? Mesmo que possamos criar imagens super fotorrealistas ou parecidas com as de Van Gogh ou outras obras, que pareçam completamente originais e inovadoras, em última análise, ainda estaremos discutindo a questão do que é real e do que não é. Como podemos criar nosso próprio trabalho? Então, como a IA pode ser usada como uma ferramenta criativa? Recentemente, a IA tem avançado rapidamente no campo do processamento e geração de imagens. Sistemas gratuitos que convertem textos para imagens como DALL-E e Midjourney causaram um frenesi coletivo. Nunca foi tão fácil, rápido ou barato criar imagens digitais. Na Universidade das Artes de Berlim, Vincent Britz discute os últimos desenvolvimentos da área na aula de Criatividade Artificial. É comparável, talvez, a quando só existia a pintura tradicional e, de repente, os primeiros fotógrafos apareceram.
Certamente houve resistência e pessoas dizendo que aquilo não era arte, era uma foto, plágio, tanto faz. Mas ao longo dos anos e das décadas, a ideia de um artista fotográfico se estabeleceu. Acho que será o mesmo com a inteligência artificial. A inteligência artificial pode colorir imagens de filmes históricos em segundos, por exemplo, mas os programas têm limitações quando se trata de processar obras de arte complexas. Eu acho que o problema disso é, por exemplo, se for um vídeo artístico com uma grama rosa, que você decidiu colorir de rosa porque era um filme de arte. Com a IA, ela se tornaria verde, porque ela trabalha sempre com um valor médio. O processamento complexo de imagens, como sombreamento e iluminação, não é problema para a última geração de programas gráficos baseados em IA. O que costumava levar horas ou dias agora pode ser feito em segundos. É ameaçador, é claro, que cada vez mais pessoas possam gerar um número infinito de imagens. Assim, as imagens que passo muito tempo criando perdem valor. Mas, ao mesmo tempo, são ferramentas que você pode vir a dominar e usar com sabedoria, incorporando conceitos maiores. Programas como DALL-E e Midjourney estão revolucionando o processo criativo tradicional. As ferramentas são impressionantemente fáceis de usar. Basta digitar um texto no programa para a IA transformar o comando em uma imagem. A criatividade não tem limites, mesmo que a qualidade artística seja, por vezes, duvidosa. Como artista, acho libertador e fortalecedor ter novas formas e ferramentas para gerar novas imagens e coisas novas. Ainda vejo isso mais como uma oportunidade. É estimulante que um designer não precise mais pensar em como executar um desenho. Em vez disso, você pensa em como descrevê-lo melhor, para que o computador possa desenhá-lo. É mais ou menos o mesmo trabalho, mas com uma abordagem completamente diferente. Como com estas fotos, de pessoas que nem existem. Cada pixel foi criado por IA e montado a partir de milhões de fotos de pessoas reais da web. Imagine que eu baixe todas as fotos do seu perfil do Facebook, as carregue na inteligência artificial e diga para criar uma foto sua. A IA vai olhar para essas fotos e gerar uma imagem sua. Ela não vai processar uma imagem existente. Cada pixel será baseado em suas fotos, mas será uma criação própria. Aí fica difícil discutir direitos de privacidade. Os alunos se preocupam com a proteção de dados, direitos autorais e questões éticas. E é claro que também com a ameaça que a IA pode representar para suas próprias carreiras. Não tenho como competir com esse tipo de inteligência. Sempre será impecável, sempre será mais rápida. Por outro lado, nossa personalidade, nossa humanidade e nossa imperfeição são, na verdade, o que às vezes nos tornam melhores do que esse tipo de inteligência artificial. Makes us sometimes better from this kind of artificial intelligence. E se a IA pudesse desenvolver sua própria criatividade? Como a IA nos influencia? Quem controla quem? Essas foram algumas das questões abordadas em uma produção de 2022 na Casa de Ópera de Dresden, a Semperoper. Chasing Waterfalls é a primeira ópera com libreto e partitura coescrita por inteligência artificial e com voz virtual. Uma vitrine impressionante para a tecnologia, mas ainda com humanos no comando. No momento, usamos principalmente algoritmos com muitas entradas de dados diferentes, mas ainda temos algum tipo de controle. Acho muito difícil pensar em uma situação em que não haja mais controle, porque aí também não haverá mais significado. A aplicação de IA pode ser útil em um museu, por exemplo. No arquivo Bauhaus de Berlim, por exemplo, a empresa Artcom usou IA para tornar a coleção abrangente e visualmente acessível. Agora, os visitantes do museu podem usar um touchpad para navegar por 15.000 imagens, mergulhando totalmente no arquivo. O estúdio OnFormative, com sede em Berlim, cria modelos 3D com IA. O processo chamado de AI Sculpting é controlado por humanos, mas não o resultado. O projeto demonstra que a inteligência artificial intensifica o próprio processo de aprendizado rapidamente, melhorando continuamente e entregando esculturas inéditas com uma qualidade que surpreende até os próprios criadores.
Quando os computadores assumirem o comando, talvez nunca mais o recuperemos. Teremos sorte se formos mantidos como animais domésticos. Galáxias inteiras de inteligência artificial flutuam acima do complexo da Agência Espacial Americana, a NASA. Uma obra de arte desenvolvida por Lonneke Gordon e Ralph Nauta, do estúdio Drift. Com a ajuda da inteligência artificial, centenas de drones se movimentam nos céus, seguindo padrões que refletem a inteligência natural de um bando de pássaros. O trabalho premiado do estúdio Drift é admirado em todo o mundo. O estúdio Drift fica em Amsterdã. Aqui os dois artistas trabalham na interface entre tecnologia e natureza, criando esculturas de luz delicadas e complexas a partir de dentes de leão equipados com LEDs. Um trabalho artístico que mostra o quão bela e poética a tecnologia de ponta pode ser. Se você pensar no artista no sentido clássico de quem cria imagens ou reproduz estilos anteriores, sim, acho que a IA está substituindo os artistas. Mas não acho que seja necessariamente uma coisa ruim, porque, na minha opinião, um bom artista deve criar uma nova visão do futuro. O estúdio Drift também realizou um projeto de arte aérea para o 5º aniversário da Filarmônica do Elba em 2022. Mais de 300 drones voaram no céu noturno de Hamburgo, no norte da Alemanha. O conceito da instalação de luz foi inspirado na localização e na arquitetura icônica da sala de concertos. Mas, infelizmente, algumas das estrelas da performance Breaking Waves se tornaram, literalmente, cadentes. Durante o ensaio, 15 drones caíram na água por questões técnicas e fatores externos. E durante a primeira apresentação, outros 5 tiveram o mesmo fim. Os shows previstos para a sequência foram então cancelados por razões de segurança. Uma grande decepção para todos os envolvidos. Tudo o que é digital pode se desenvolver muito rapidamente, porque de imediato você pode não perceber consequências reais. Você tem a sensação de estar em um ambiente seguro. Mas, na verdade, criar algo com IA que tenha impacto no mundo real é algo muito mais complexo. E nós, como artistas físicos, por assim dizer, sabemos disso. O nosso processo é muito mais lento, porque só fazemos trabalhos físicos dentro de certos limites de segurança, que precisam de manutenção e que têm de funcionar a longo prazo. Atualmente, o estúdio Drift trabalha em uma comissão do Google Quantum AI. O objetivo do projeto é visualizar como um computador quântico funciona. Ele processa a uma velocidade milhões de vezes mais rápida que a de um PC convencional. O fator decisivo desta velocidade é que ele executa as etapas de cálculo simultaneamente, e não em sequência. Um pouco como uma árvore que realiza diversos processos, como o de crescimento e fotossíntese, ao mesmo tempo. A IA é ilimitada, não há limite. Essa é a parte assustadora, pois não temos como saber o que ela ainda pode se tornar. Não há controle, zero. É uma forma de evolução, é como uma próxima forma de vida que não podemos dimensionar. Assim como um macaco não tem como conceber a totalidade das habilidades humanas e o que podemos nos tornar, o mesmo acontece conosco e a IA. O Google Quantum AI tem sede em Santa Bárbara, na Califórnia. Neste complexo de alta segurança são desenvolvidos computadores quânticos altamente sensíveis. A enorme capacidade de processamento e velocidade dos megacomputadores desempenharão um papel importante no campo da inteligência artificial no futuro. Eles já conseguem resolver problemas que um PC normal levaria cerca de 150 mil anos para resolver. É como trapacear, de certa forma, pois nossos processos humanos e a evolução da natureza duram milhões de anos, e isso é como pular alguns milhões de anos. A inteligência artificial é uma tecnologia com potencial imprevisível. Será que isso nos levará adiante ou nos aniquilará? E que papel terá na arte? Continuará sendo uma ferramenta de criativos ou irá substituí-los? Será que em algum momento já não importará quem ou o que cria uma obra de arte, se humano ou máquina? Em 1 ano ou 2, ficaremos surpresos com a IA criando uma obra tão original que será um estilo de arte totalmente novo. Mas, ao mesmo tempo, será que essa é a pergunta certa a se fazer? Quem se importará com a arte se a IA estiver nos matando, por exemplo?
Para garantir que a IA não fuja ao nosso controle, são necessários mecanismos de proteção, não apenas na arte, mas também na política. Precisamos manter o trabalho dos humanos. É claro que um robô pode até ser capaz de fazer melhor, mas eu vou querer isso? Não, eu não. Mesmo que nós humanos ainda sejamos falhos, eu ainda quero negociar com outro humano. Temos que elaborar leis e uma estrutura dentro da qual possamos trabalhar com a tecnologia. Então, a IA nos vencerá em nosso próprio jogo? Será que isso tornará os artistas redundantes? Só o tempo irá dizer, mais cedo ou mais tarde. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Até semana que vem.